Salve galera, aqui é Rodrigo Hagabashi em mais um RPG em Pauta, que é um quadro que eu pego uma temática, pego um assunto e trago aqui para fazer comentários e compartilhar com vocês algumas informações sobre esse tema. E costuma ser o pontapé inicial do RPG em debate que ocorre aos domingos à noite. Sendo assim, vou apresentar para vocês a temática escolhida, que foi Apocalipse Zumbi no RPG. Assim, vou explicar para vocês rápido. Recentemente eu vi a entrevista do John Bogea para um podcast da Retropunk e me empolguei com as ideias que ele tem de produção para jogos de RPG. E naturalmente voltou toda a diversão e emoção que eu tive jogando jogos de RPG. E pensei, por que não falarmos sobre Apocalipse Zumbi no RPG? É isso aí, galera. Cara, eu já me diverti muito jogando RPG de Apocalipse Zumbi, principalmente jogando o Terra Devastada, que é do John Bogea. E uma das coisas que eu mais curto quando eu narro jogos de Apocalipse Zumbi é o desespero dos jogadores diante de situações desesperadas e praticamente impossíveis de sobrevivência. É meio que o meu lado sádico de narrador aflorando. Sempre aflora quando eu narro aventuras de Apocalipse Zumbi. Vocês vão dizer, tu é sádico? É. Vai fazer o quê? É uma das diversões que a gente pode ter dentro do RPG. Para quem gosta, é diversão na certa. Mas antes de a gente avançar um pouco mais sobre o Apocalipse Zumbi no RPG, a gente precisa entender a origem dele, né? Bom, eu fiz aqui meu dever de casa, fucei um pouco algumas páginas, principalmente o Wikipedia, e tirei as seguintes informações. Vamos lá. Primeiro, Apocalipse Zumbi é um cenário apocalíptico, hipotético, popular na ficção científica e no terror. Sim, galera, é terror. No geral, é definido como uma infestação de zumbis em escala catastrófica, levando todas as sociedades ao colapso, e que rapidamente transformaria esta criatura no ser dominante da Terra. Bom, por aí vocês já viram. É o colapso total da sociedade e das estruturas organizacionais do mundo. A origem desse cenário de Apocalipse Zumbi, remonta e teve como inspiração o gênero abordado no livro I Am Legends, que tradução seria Eu Sou a Lenda, que foi publicado em 1954. A história, escrita por Richard Matheson, mostrava um sobrevivente solitário chamado Robert Neville travando uma guerra contra a população humana transformada em vampiros. O livro foi mais tarde adaptado para 3 filmes. O primeiro em 1964, cujo título foi The Last Man on Earth, que no Brasil teve o título Mortos que Matam. O segundo foi em 1971, cujo título foi The Omega Man, e no Brasil teve o título A Última Esperança da Terra. E o terceiro em 2007, cujo título foi I Am a Legend, que no Brasil foi Eu Sou a Lenda. Aqui ficou famoso como um filme feito pelo Will Smith. Esse, então, foi a inspiração para Jorge Romero, que em 1968 pegou emprestada a ideia do cenário apocalíptico e utilizou no primeiro filme Night of the Living Dead, que no Brasil ficou com o nome de A Noite dos Mortos-Vivos. Night of the Living Dead. Mas no lugar de vampiros, a ameaça era retratada na forma de zumbis canibais. O filme de Romero
teria causado grande furor quando foi ao ar nos cinemas. Segundo a crítica de cinema da época, a característica mais marcante foi que ao final de um terrível e violento pesadelo, não havia sobreviventes, que não existia ali um final feliz, tornando o filme um chocante e brutal marco na história do cinema. Mais de 50 anos após seu lançamento, ele ainda desfruta de magistral reputação e é visto como referência em se tratando de filmes de terror, sendo o pioneiro a utilizar tal conceito apocalíptico e consagrando-se por isto. De fato, galera, esse filme é o marco e que desencadeou vários outros filmes na temática, inclusive vários outros filmes do Romero. Vale a pena vocês conferirem aí quais foram os filmes que o Romero inspirou ou produziu para essa temática apocalipse zumbi. Além de ter tornado Romero o criador deste gênero, a obra reinventou o termo zumbi na cultura popular, como sendo canibais reanimados e implacáveis. Produções cinematográficas anteriores, citando zumbis, mostravam o tema por outra ótica, onde pessoas vivas eram escravizadas mentalmente, como zumbis, por um bruxo praticante de artes negras, como o voodoo. Ou seja, Romero mudou essa visão do que seria o zumbi, como ele disse, sendo canibais reanimados e implacáveis. A obra do Romero inspirou e inspira até hoje inúmeras produções, tanto em filmes quanto em diferentes mídias, como no caso as histórias em quadrinhos de The Walking Dead, que viria a ser adaptada na série de televisão de mesmo título, e também o videogame, vários outros videogames, principalmente o Left 4 Dead, e também tem outra referência, Resident Evil, mas a minha maior referência aqui é Left 4 Dead. E isso também viria a acontecer nos jogos de RPG. Os mais conhecidos aqui no Brasil são o Terra Devastada, edição Apocalipse, de autoria do John Bogea e publicado pela Retropunk, a editora Retropunk. Tem também o jogo The Shotgun Diaries, de autoria de John Wick e publicado pela editora Buró. E tem o Infected, de autoria de Oliver Shedd e que está atualmente em campanha de financiamento coletivo pela Hugging and Mooney Editora. Todos eles tá com o link na descrição aqui do vídeo, depois vocês podem conferir. E por fim, é possível encontrar adaptações desse cenário de zumbis para outros tipos de jogos, como o caso de D&D, que tem zumbis em seu leque de monstros. E utilizando o clima de terror, tensão e desespero nessas aventuras de D&D. Então, esse é um rápido histórico da origem do apocalipse zumbi. Vamos agora à questão da temática. A ideia principal por trás do apocalipse zumbi é a de que os preceitos da civilização são relativamente frágeis frente a uma ameaça de fato, sem precedentes como esta. Com isto em consideração, muitos indivíduos seriam incapazes de tomar uma atitude em prol de um bem maior, já que o custo pessoal para tanto torna-se então tão caro demais. Afinal de contas, é aquele ápice do salve-se quem puder, cada um por si, e se virem aonde que podem fazer. É essa aquela máxima dentro de um cenário de apocalipse zumbi.
característica é a sugestão da rápida extinção do conceito de sociedade e, consequentemente, da raça humana como predominante na Terra. É a de que pouquíssimos estariam preparados para sobreviver de fato num cenário hostil, altamente perigoso e desolado. O apocalipse zumbi faria aflorar em certas pessoas menos prováveis o instinto de sobrevivência, bem como mostraria a fragilidade de outras. É um cenário bem interessante, que os sobreviventes começam a lidar com a extinção humana e acaba vindo à tona a sobrevivência do mais apto e do mais forte num cenário que é muito hostil para aqueles que tendem a ser muito humanitários. Acabam que o próprio humano se torna o inimigo de si mesmo nesse cenário, deixando os mortos-vivos ou os zumbis uma ameaça secundária nesse grande cenário. I'm sorry. As histórias normalmente seguem um único grupo de sobreviventes, ou seja, geralmente foca nas histórias dos filmes, HQs e tudo mais, focam em grupos de sobreviventes que são surpreendidos no início da catástrofe, às vezes em um cenário mais avançado. A narrativa parte então, de maneira geral, para a recuperação do choque causado pelo ataque inicial, indo então para tentativas de buscar ajuda junto das autoridades. Fato que resulta na falha das mesmas e na perda da esperança nesta saída. Acompanha-se então o colapso catastrófico de todas as grandes organizações de que se tem notícia. Quando todas as esperanças efetivamente se desvanecem, os sobreviventes reconhecem que estão por conta própria e começam a agir como tal. É aquele momento da história ou da aventura que os sobreviventes percebem que não tem ninguém para ajudar eles. Não tem organização, não tem polícia, não tem exército, não tem nada. E aí eles têm que começar a pensar juntos em como sobreviver e prolongar a sua vida neste cenário tão hostil que é o do cenário de apocalipse zumbi. Shame. Tais histórias frequentemente mostram a reação dos personagens em relação a tal tragédia global e suas personalidades sendo brutalmente alteradas pelo estresse, o que os faz agir muito mais sobre motivações mais primárias, tal como medo e autopreservação, do que fariam em suas vidas normais. Como eu disse anteriormente, é a luta pela sobrevivência. Dificilmente você vai conseguir pensar no que está do lado. Você vai imediatamente e primalmente pensar na sua sobrevivência, que consequentemente pode acabar fazendo com que você tome decisões não muito humanas, que pode levar a arrependimentos futuros no cenário e que faz com que signifique a regressão do psicológico da pessoa e do personagem. Little girl came out of the barn. The look on your face, I knew you knew it too. De maneira geral, os zumbis nessas situações são do tipo lentos, letárgicos, cambaleantes e irracionais. O modelo, entre aspas, que se popularizou no filme A Noite dos Mortos, mas que também pode ser visto na famosa série The Walking Dead. No entanto, filmes criados já nos anos 2000 e em diante trouxeram um novo conceito de zumbis, mostrando-os como os mais ágeis, ferozes, inteligentes e fortes que os antigos zumbis do Romero, tal como podemos ver no World War Z ou Guerra Mundial Z.
que foi traduzido Guerra Mundial Z aqui no Brasil, que são os zumbis muito mais ágeis e muito mais velozes, que causam uma devastação muito mais absurda dentro de um apocalipse zumbi. Então, temos aqui descrito as várias situações de apocalipse zumbi e que podem ser usados nas mesas de RPG da temática. E aqui eu posso citar três para vocês, três situações que podem ser muito relevantes para você explorar nas mesas de RPG. O primeiro, que seria o início do apocalipse, em que conta com a origem determinada ou não dessa apocalipse, contando a infestação, que geralmente acontece através de um acidente ou advinda de algo sem controle. É muito interessante esse início, que dá para, por exemplo, você contar para os jogadores como aconteceu a infestação zumbi no cenário. A segunda é a reação da civilização, onde ocorre a descrença, você pode trabalhar a descrença dos personagens diante do que está acontecendo, a infestação descontrolada, afinal de contas ninguém está entendendo o que está acontecendo, e a busca desesperada por lugares seguros. Essa é a que mais gosto de explorar num jogo de RPG. E a terceira é a sobrevivência pós-apocalipse, quando os sobreviventes enfim estabelecem um lugar seguro para viver e passam a buscar meios de conseguir o essencial para a sua sobrevivência, como água, comida, dentre outros itens que possam trazer algum conforto numa perspectiva mais longa de sobrevivência no cenário. Então é isso, galera. Isso aqui é um rápido resumo do que poderia ser uma temática de apocalipse zumbi no RPG, e poderemos explorar muito mais disso através das experiências narrativas e de criação de jogos de RPG nessa temática no domingo, em nosso RPG em Debate, onde 3 convidados que já aceitaram o convite e irão participar no debate são o Jonathan Silva, que é grande entusiasta dos jogos de apocalipse zumbi aqui em Belém, o Rafael Pregador, que é residente de Parauapebas e que já realizou adaptações de aventuras de apocalipse zumbi para jogos de D&D, e John Bogea, autor do jogo Terra Devastada, edição Apocalipse, e grande fã dos filmes de Romero. Esses 3 caras fantásticos estarão reunidos com a gente no domingo à noite, no RPG em Debate, às 20 horas. Eu espero ver vocês lá, participando com a gente, fazendo comentários e perguntas para esses 3 convidados. Então é isso, galera. A gente se vê no domingo à noite. Falou!